Caso você tenha sido bem ativo aqui no canal, você já deve ter ouvido falar do meu projeto A Esquecida História de Five Nights at Freddy's, já que ele também foi o projeto anunciado em meu retorno em 2022. Entretanto, o projeto A Esquecida História de Five Nights at Freddy's foi infelizmente cancelado, mas eu não poderia deixar de falar de tudo que minha grande análise do primeiro jogo resultou. Analisei cada frase, decoração, elemento, cor, tudo possível. Inclusive, já notou a regra 4 da Fred Fazbear's Pizza? Curioso, eu sei. Logo falarei dela. Por agora, deixe-me apresentar um pouco do clássico Five Nights at Freddy's 1. Ao analisar FNAF 1, notamos um detalhe curioso que passa despercebido sobre as inúmeras teias, fios soltos, papéis avulsos e apetrechos aleatórios. Todos aparecem somente na parte inferior do restaurante, na parte das portas do escritório, totalizando por volta de 80 papéis, seja amassados, presos ou soltos, 3 copos contando com o de Mike e quase 25 monitores de videovigilância. Algumas perguntas nascem disso. Primeiro, por que é tudo nessa área do restaurante? Isso é dado no contexto do jogo. A Fazbear está caminhando até a falência, sendo a parte inferior uma área menos visitada do restaurante, não é uma área que precisa ser cuidada como os banheiros ou a área de alimentação. Por isso, fios se soltam e teias aparecem. O restaurante também não tem um lugar para deixar utensílios não utilizados no momento, então monitores extras não seriam jogados fora, mas também não teriam lugar para os deixar. O mesmo vale para a caixa de som para shows, como visto no palco abaixo da mesa com teias presas demonstrando o resultado do tempo sobre ela. Uma empresa apenas faria isso assim em estado de crise, qual é indicado que a Fazbear está por muitos meios. Um desses meios é que o segurança, Mike no caso, é contratado porque supostamente é mais barato do que um técnico, ganhando um salário mínimo. Também há fatores como a energia limitada para corte de custos, a câmera da cozinha que nunca é consertada e o quarto jornal, que diz que a Fazbear estava em um caso complicado após a tragédia de anos atrás, ficando em um ano tentando achar o comprador para a Fred's. Após fracassar nisso, ela anuncia sua falência ao fim do ano. Tudo isso responde o porquê dos objetos estarem aqui jogados, os fios soltos, as teias e até os papéis amassados, mas ainda há a segunda pergunta. Porque há copos, papéis presos e muitos monitores. Os 2 copos já são óbvios, eles são apenas deixados ali por crianças e esquecidos. Isso é demonstrado, por exemplo, por um dos copos estarem no chão, que para um adulto não valeria a pena deixar tão próximo do solo, de pé, em um lugar tão desnecessário para se ir, o canto, mas para uma criança isso é totalmente plausível. Porém, essa ideia das crianças terem esquecido não vale tanto ao copo do escritório. Os papéis, se observados de perto, se assemelham a contas ou uma lista, podendo ser anotações gerais do estabelecimento, como lembretes para os funcionários. Já os monitores, esses formam um ponto curioso. Como dito antes, a energia limitada vem do corte de gastos, por isso há poucas luzes pelo local acesas, uma por câmera. Mas não é apenas isso que pode ser notado. Quando usamos mais coisas, mais o gerador de energia é usado, o que apenas seria possível se fosse um gerador de energia a gás, um gerador limitado. Mas não é apenas a energia que tem corte de gastos à noite. É notável que há muitas poucas câmeras pelo local, não há câmeras de entrada e saída por onde um assaltante poderia vir. Ou seja, há muitos pontos cegos. Isso seria um corte de uso de câmeras não necessárias para o trabalho noturno. Afinal, a empresa sabe que ninguém sairia vivo se tentasse roubar a Fred's, mas esse tipo de câmeras seriam necessárias ao trabalho diurno. Como teriam mais câmeras, seriam necessários mais monitores. Explicando o porquê desses muitos monitores sobre a mesa, através dos anos, monitores falham ou apenas se tornam desnecessários, o que levaria a esse desuso visto nos eventos do jogo. Voltando ao pouco sobre o gerador de energia, sabemos que Fred é mais ativo no escuro, e por isso quando acaba a energia ele vem diretamente ao escritório. Mas já pensou sobre a canção que ele mesmo toca? Primeiramente, observe que os olhos, no caso, as escleras são as partes que brilham. Isso deixa entender que Fred é programado para tocar a música quando a energia acaba, no caso, se acabasse em meio a um show. Também vemos Fox deixando seus olhos de maneira semelhante no escuro, outro indicador dessa tese. Ainda falando da música, é da ópera Carmen, Toreador, de George Bizet. Mesmo parecendo solta e aleatória, ironicamente o trecho visto no jogo diz justamente isso. Toreador, ancora, toreador, toreador, e
songe bien, oui, songe combattant, que nel noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. Pode ser visto no anúncio Procure-se Ajuda que a Freds tem um número 1888 Fastber. 1888 é um tipo de número dos Estados Unidos para ligações de estabelecimento a longas distâncias sem custo a quem está ligando. Já o nome seguinte, isso se chama número de vaidade, que é um número customizado do estabelecimento, para facilitar os clientes a se lembrarem do mesmo. Ainda falando do jornal, já notou esse círculo vermelho contornando a notícia inicial? Nós vemos ela também em FNAF 2, mas não em FNAF 3, por exemplo. Isso ocorre por uma razão: emprego achado. Esse círculo é comumente usado para representar que alguém procurava um emprego e encontrou, marcando a notícia para facilitar achá-la no jornal depois. Em FNAF 2 isso ocorre porque Jeremy achou um emprego, assim como Mike, e no 3 não ocorre porque, como dito no Noite 1, o segurança de FNAF 3 estava já uma semana no cargo. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. Como só uma curiosidade, Mike e Jeremy são contratados ao chamado trabalho de verão, mesmo ocorrendo no outono. Isso porque o trabalho de verão se refere ao trabalho de curto período, assim como Mike e Jeremy são contratados apenas por 5 noites de 6 horas cada. Isso também explica por que eles não saem na noite 2, por exemplo. Eles não ganham nenhuma moeda se fizerem isso. O fato que Mike faz aquele círculo no jornal deixa entender que ele era possivelmente um desempregado qualquer. Ou talvez estava em busca de algo muito específico na Freds. Independente do que era, após suas 7 noites recebe uma notícia de